Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente recebe aqui a Andréia Pereira. Ela é mãe do Rafael Pereira da Costa, correto? E ela está aqui hoje para contar uma história chocante, impressionante, inspiradora, uma história linda que vocês vão conhecer. Vamos lá, bem-vinda, Andréia. Bem-vinda. Obrigada, queria agradecer o convite, a oportunidade de falar do livro, do Rafael. O Rafael, infelizmente, ele faleceu o ano passado, com 16 anos, e ele tinha deixado esse livro pronto, Ele acabou falecendo em decorrência de uma complicação de um transplante de medula óssea, e ele estava muito engajado, como ele tinha tido essa ideia no ano retrasado, de escrever o livro, mas aí durante esse período que ele ficou de repouso por conta do transplante, ele pôs em prática tudo que ele tinha deixado meio que esquematizado, Ele era extremamente organizado, então o que ele fez? Ele fez um planejamento do que seria a história, um perfil de cada um dos personagens, já tinha escolhido o nome do livro, o nome dos personagens. Ele fez até uma campanha que ele faria no YouTube para falar sobre o livro, Ele deixou Nossa, que bacana! Sim. E esse livro, ele já estava projetando para o futuro. Então ele... Ou nesses dois lados, o medo, porque estava lidando ali com... Eu acho que assim, o Rafael tinha uma doença crônica que era anemia falciforme, mas estava indo muito bem até os últimos 2 anos que ele começou a ter muita complicação. E o transplante foi a última alternativa que a gente tinha, mas ele estava indo muito bem do transplante, Já tinha curado a anemia falciforme, foi uma infecção fulminante que ele teve, meio inesperada, quando ele morreu foi uma coisa assim de um dia, Ninguém estava esperando, e nem ele, nem a gente, nem ninguém. Estava em casa, nem era no hospital. Não, então, a gente já chegou aí para o hospital, e ele conversou comigo, assim, até o último momento. Ele me fez fazer a inscrição dele do Enem, que ele estava preocupado, que ele queria prestar. Nossa, então foi muitos projetos, Sim, e foi algo totalmente inesperado, O meu irmão, que é o padrinho dele, ele fala que para ele foi uma morte que ele morreu com todos os sonhos dele, porque ele não tinha ideia do que ia acontecer, nem a gente, nem a equipe médica, Foi muito rápido. E agora pra gente, da família, algo que ocorre de uma forma tão inesperada, tão rápida, é muito devastador. Mas assim, a gente se consola porque ele não teve nenhum sofrimento. Mas ele tinha muita sede de vida, ele gostava muito dessa pauta da inteligência artificial e ele queria pesquisar, ele acabou pesquisando bastante e escrever sobre isso, para discutir alguns aspectos éticos, O livro tem muito disso, alguns aspectos de perguntas, Inclusive ele fala, na introdução, que ele não se importa se você gostar ou não gostar do livro. O que ele quer é que você pelo menos se faça uma pergunta. E que se você fizer isso, ele já vai ficar muito satisfeito. Já coloca o leitor para uma reflexão, Exatamente. Nossa, mas é impressionante, a pauta, o que ele trouxe nesse livro, essa visão, como fica até repetitivo, mas é visionário, porque assim, é o assunto da vez, é o que está acontecendo, e é o que vai acontecer daqui a pouco. Ele já está questionando isso nesse livro, Sim, no livro ele fala dos relacionamentos entre os humanos e os humanoides, que ele chamou de mecanismos, A gente já está vendo pessoas que estão casando com avatar, criando aí aplicativos, até personagens 3D, que está ocorrendo isso. Ele fala de você governar junto com a inteligência artificial. Outro dia eu estava vendo que, eu não lembro qual país, que alguém nomeou um ministro, da inteligência artificial, e deu um problema muito sério por conta disso. Segurança. Então eu acho assim, realmente, como ele estava estudando isso, ele começou a ver coisas que provavelmente ia acontecer no futuro, e do meu ponto de vista começou a acontecer muito rápido, Porque o ano passado que a gente fez toda a organização, dos capítulos, e esse ano já aconteceram várias coisas. Eu lembro quando o Elon Musk fez, aquele evento que tinham vários robôs andando, tudo, Alguém me falou, nossa, olha os mecanismos do Rafael aí, Olha. Impressionante, parece que ele estava vendo o futuro ali, Tudo bem, estudou bastante, que era um assunto que intrigava ele, mas, até... a filosofia que ele põe ali, do relacionamento dos humanos com os robôs, daquilo que, para você pensar a respeito daquilo que ele te causa. Tem um comentário ali que vocês frisaram até sobre a arte, que não importa quem é que faz a arte, ninguém admira a arte por quem foi o autor ou o histórico dele, o que ele é, admira pelo que ela bate em você e te toca, E aí, por que não? Esse é o questionamento no relacionamento com as máquinas, Hoje em dia você vê pessoas se apaixonando pela IA aí, Sim. Ela te causa um bem, uma satisfação, sei lá, supre uma carência. E aí ele levanta tudo isso, só que ele tinha 15 anos. 14, 15 anos quando escreveu começou isso. A pensar, Sabe? Gente, que bagagem ele tinha. Parece uma pessoa além do seu tempo e extraterrestre mesmo, sabe? Uma forma de falar, não sei. Mas acho que dá pra você entender, Não, sim, eu acho que por conta da doença, que era uma doença crônica, ele acaba amadurecendo muito rápido, porque ele teve uma vida diferente de outras crianças, Ele ia muito pro hospital, ele tomava muito remédio. A gente conversava muito a respeito, E como era uma anemia crônica, ele tinha uma limitação na prática esportiva. Então, todo o foco dele foi para o estudo. Então, ele era extremamente estudioso, ele gostava muito de ler, E até no livro ele fala disso, Que ele leu
Platão, a República de Platão, ele resolveu ler nesse período que ele estava descansando, né, do transplante, né? E eu lembro que eu falei para ele, filho, eu não conheço ninguém que leu esse livro de verdade, né? E muito menos que gostou, porque ele gostou do livro, né? E ele discutiu com a professora de história, tudo. Então ele tinha muito esse foco, ele gostava muito de estudar. Né? Isso sempre foi algo muito marcante, né, para ele. E assim, lógico, eu sempre falo isso, né? Com certeza ele teria feito um livro muito mais robusto do que esse. Mas, quando eu fui pegar o material, né, depois que ele morreu, que era uma coisa que ele queria muito publicar esse livro, e eu fiquei muito preocupada de esquecer algum detalhe que ele tinha me falado sobre a publicação do livro. Então, ele morreu em junho, em julho eu estava mexendo já nesse material. Nossa. Eu não tinha ideia quais capítulos estavam escritos, se tinha início, meio e fim. Né? Então, eu vi que tinha um início, meio e fim. Eu falei assim, tanto eu quanto as pessoas corrigidas, a gente fez um esforço muito grande para não mexer no que estava escrito. Né? Porque eram palavras muito preciosas, eram as únicas que a gente tinha dele. Então, a gente não queria... Manter toda a essência, né? Exatamente, afetar o jeito que ele escrevia, nada, né? Então eu falei, olha, tem início, meio e fim, então acho que dá pra gente lançar o livro, né? Lógico que ele teria feito muito mais pesquisa, provavelmente não teria lançado esse ano, ainda teria mais um tempo, né? Ele é extremamente perfeccionista, mas eu falei, a gente não pode deixar de lançar esse livro, né? Ele cita que o livro seria o legado dele, né? E então eu acho que é um legado, mas principalmente é um modo de manter a lembrança do Rafael vivo, né, para pessoas que não conheciam, né? Então a gente recebe muito nas mídias, né, do livro, as pessoas falam, nossa, eu li o livro, eu estou impressionada que foi um garoto de 16 anos que escreveu, eu gostei, nossa, as coisas estão acontecendo, né? Então são pessoas que nunca falaram com ele, não o conheceram, mas viram as ideias dele. Então acho que isso é muito importante pra gente, né, pra mim como mãe, pra família, né, pros amigos dele, da gente manter a essência do Rafael, né? Então, acho que todo mundo que lê, gostando ou não gostando, né, fazendo essa pergunta, ele está mantendo aí a lembrança do Rafael. Tá, sim. E você quer perguntar? Não, e só porque tem uma essência que foi o que eu fiquei pensando bastante dessa provocação, que é o que nos faz humano, né? Que é além, né? Vai além para os leitores, é para todos nós, né? Para essa pergunta, o que nos faz humano, né? O que diferencia. Então, quando você trouxe, né, um pedaço que você viu com esse paralelo da arte, né? Sim, essa apreciação é o que nos diferencia, né? E o que mais nos diferencia, né? E aí essa provocação pra gente pensar, né? E não cair nesse lugar que é o que tá tomando conta, né? Da juventude, de todas as pessoas, da humanidade, na verdade, né? Os perigos aí da tecnologia, da IA, né? Tem as conquistas e os perigos, né? Que é essa transformação de projeção que você vai perdendo um pouco essa questão das relações humanas, né? Do contato, do olho no olho, do abraçar, do tocar. Do discordar, né? Do discordar. Porque assim, a partir do momento que você se apaixona pela IA e casa com a IA é algo que você projetou, que você escreveu, né? Então é algo que vai concordar com tudo, né? Que você não passa por nenhuma frustração, né? Porque é tudo que você... outro dia eu ouvi, né, de uma pessoa é o seu espelho, né? Que tá tendo um relacionamento, né, com a IA, falando assim, nossa, ele me manda flores, ele lembra de todas as datas, né? Ele faz yoga comigo. Mas assim, na verdade não é ele uma pessoa, né? É algo que você criou o companheiro perfeito para você. É muito perigoso, né? Então, a gente acaba perdendo essa questão de você, né? Às vezes o pessoal fala que os opostos se atraem, né? Mas não sei, né? Porque parece que os semelhantes... Estão buscando, né? Sim. E tá vindo uma geração muito... que nos preocupa, eu acho, né? Eu trabalho em escola e eu vejo muito, assim, você vai conversar com jovens, porque meu amigo virtual, eu falo, nossa, como assim? Né? E aí você vê, né? Porque a gente, escola é no coletivo, é o social, né? Sim, integração. E aí não participar do intervalo, não fazer isso, pra ficar e pensando, né? Porque até na escola tá proibido. Sim. Né? E traz esses questionamentos também, né? O motivo de implantar a lei tem a ver com isso também. De proibir, né, o celular. E aí o quanto que esses jovens, assim, ficam contando as horas pra sair da escola, pra sair do coletivo, pra ir pra casa, pra eu encontrar meu amigo virtual, né? Tá muito perigoso, assim, né? Bem assustador. Eu acho que a IA, né, ela tem que ser usada como uma estratégia, né? Então, por exemplo, sei lá, se você é um escritor, ela vai te ajudar nas pesquisas. A serviço de, né? Não sim, né? Um professor, mesmo um aluno, ele vai... Mas não que ele vai substituir, por exemplo, sei lá, você coloca o tema da tua pesquisa e deixa a IA fazer, você não lê o que tá lá, né? Você não opina. Aí não é você que escreveu, né? Então, ela deixa de ser uma estratégia para ser um substituto. E aí isso é muito ruim, porque aí você deixa de raciocinar, você deixa de aprender. É muito perigoso, né? Sim. É muito perigoso. É a ferramenta, né? Só que é tão agradável. E eu acho vai ficando cômodo, as pessoas vão gostando e... Sim. Eu acho que perde a essência, né? Porque muitas coisas nos diferencia, né? Que nos faz humano. Mas uma das coisas é o poder da criação. É a criatividade, né? Que a gente exerce. Aí eu tava lendo um paleontólogo, né, no início dos homens, lá quando eles implementaram as primeiras ferramentas para poder comer, para poder locomover, né? Então, assim, a criação sempre esteve presente na sociedade, nos seres humanos, né? É isso que nos diferencia, uma das coisas. E aí eu acho que fica também perdendo, porque aí você joga para uma máquina criar para você, né? Você vai deixando assim, né? E o contato físico, ele é importante. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, né? As pessoas tinham contato virtual, mas não tinham contato físico, né? E isso mexeu muito com a saúde mental das pessoas. De você não encontrar, de você não E trocar. A gente sentia muito falta disso, mas não sei o quanto serviu, né?
É que a memória é muito curta, né? Muita gente fala, a gente vai mudar, né? Não é toda uma fala, né? Mas depois de um tempo, né? Passados 6 meses, acho que do lockdown, as pessoas já não lembravam. Ficava assim, é o novo normal que a gente escutava, né? Sim. Mas agora não tem mais novo normal, a gente voltou para o que era antes, né? E assim, né? O livro fala de uma guerra, né? Que destruiu parte do mundo e por isso que se decidiu governar junto com a inteligência artificial, porque chegou-se à conclusão que os homens não tinham capacidade de aprender com a história, que talvez a IA fosse resolver mais. E a gente está no período muito de guerras, né? Agora, quantos conflitos que a gente está vivendo, né? Mas será que a solução é essa, né? A gente governar junto, deixar que o algoritmo decida pela gente? Quando muita gente fala que a maioria dos conflitos está sendo causado pelos algoritmos, né? Que você acaba não tendo essa reflexão, você não tem a discussão, não tem o debate, porque você fica só com o mesmo grupo, com as mesmas coisas selecionadas, né? Então, acho que tem muita coisa assim. O livro não é uma crítica à IA, né? Mas ele é um livro para a gente refletir sobre o papel da IA na nossa vida. Eu acho que isso é muito importante. Faz essa provocação mesmo, né? Sim. E o Rafael usava? Como é que ele era com a informática, assim, com a inteligência artificial? Então, ele gostava muito, né, como o pessoal da geração dele, né, ele nasceu com isso, né, então, assim, mas é interessante, porque ele gostava muito do livro físico, né, o pessoal fala, mas o jovem não tá lendo tanto como lia antes, mas ele gostava de ler, né, ele tinha livros, ele gostava muito de um jogo que chama RPG, e o RPG não é nada virtual, né, ele é totalmente interativo, então ele escrevia RPG, até a gente teve um RPG dele publicado gratuitamente, né? Que ele deixou o RPG Olha, ele escrito. criou, né? Então os amigos sempre vinham em casa para jogar o RPG, então ele já tinha essa coisa criativa de gostar de escrever, né? Tudo. Então, assim, então ele gostava do mundo virtual, mas ele também gostava do mundo real. Né? Então, eu acho que era um exemplo perfeito de você aliar as duas coisas. Sim. Ele procurava muita coisa de história no YouTube, né? Às vezes as pessoas falam, mas na internet só tem coisas ruins. Não, tem muita coisa interessante, tem muita coisa boa. Né? Mas é uma questão de você procurar. E eu acho que precisa também ter essa orientação, né? A gente sempre conversava muito em casa sobre várias coisas. Isso é legal, isso não é. Era muito como ele falava, achei isso legal, quer assistir? Então, vamos assistir para ver, isso eu gostei, isso eu não gostei. Então, eu acho que isso é importante. E você sempre se questionar, na verdade, né? Tudo que você vai buscar na internet, você se questionar qual é a fonte, né? Quem está dizendo? Qual é a outra para você ter um grau de comparativo, né? Acho que esse movimento que acho que precisa existir e a gente vê muitas pessoas indo alienado mesmo, né? Sem muito pensar, né? Não é à toa que cresceu tanta questão dos fake news e todo esse movimento, né? Sim, porque você aceita tudo que está escrito sem pesquisar, né? Pesquisar, sem refletir. Isso. Se aquilo é real ou não, né? Sim. Eu sou médica, então assim, na área da saúde a gente vê muito isso. Né? As pessoas pesquisam, tem coisas boas, eu acho que foi uma democratização aí da informação, mas tem muita coisa errada, né? E aí a pessoa fala assim, né? Pessoas que falam que são médicos e não são médicos, né? Que trabalham em tal lugar e não trabalham. Então, assim, a pessoa acredita em tudo que está lá, mas ela não vê se realmente aquilo é real. Então eu falo assim, não é ruim você pesquisar, mas sempre confirma com o seu médico ou com alguém da equipe da saúde se aquilo sim é real, se você pode usar, se você não pode usar. E muitas vezes as pessoas não conseguem discernir, né, o influencer como um profissional, como uma profissão. Porque ele fala que ele usa determinada coisa, mas às vezes ele é pago para isso, é a profissão dele. Então é dentro do marketing. Então a pessoa fala, não, ela não pensa que é uma profissão, ela acha que realmente tudo que ele fala que usa, ele usa. Se ele usa, então é bom, é assim, né? É diferente de antes, que era uma propaganda na TV, aquelas pessoas eram atores e a gente sabia disso. Hoje em dia não, a pessoa mostra a vida dela, o que ela usa, o que ela indica e você segue, você é só seguidor. Outro dia eu até vi uns atores que estavam fazendo o papel de médico, de paciente, né? Mas estava escrito lá em letras miúdas que eram atores, mas para quem tá vendo... Sim. Muita gente nem lê nada. Só essa coisa imediatista mesmo, né? Que bate o olho, você só vai consumindo aquilo, sem saber muito, sem refletir, né? Mas assim, voltando para a história do livro, eu queria também saber como foi que você pensou, como que veio essa ideia de você colocar... Porque você me disse que ele faleceu de repente, não foi? Então, a anemia, ele tinha desde que nasceu? Sim, ele tinha uma anemia genética, né? Que é a anemia falciforme. Então, ele tinha desde que nasceu, a gente sabia, né? E tratou desde então, mas quando ele estava com 15 anos, deu uma piorada, né? Ou ele não estava mais respondendo ao tratamento que ele fazia. Então, a alternativa que ficou pra gente realmente foi o transplante. Mas o transplante correu bem, né? O transplante correu bem. Não fosse a infecção? Sim. Bom, e aí, depois de um mês, você já estava trabalhando na coleção do livro, na organização. Como surgiu essa ideia? Como você teve essa força, sabe? Então, né, às vezes o que eu tenho escutado muito é falar, nossa, você é uma mãe inspiradora, porque você foi... Eu acho que eu não sou uma mãe inspiradora, eu acho que eu sou uma mãe, né? Então, eu acho que qualquer mãe no meu lugar teria feito a mesma coisa. Talvez não tivesse feito no mês seguinte, né? Mas teria feito, porque era muito importante que ele publicasse. E outra coisa, o livro tinha um início, meio e fim, então eu consegui publicar, porque eu falei, eu vou ver os capítulos, vou ver o que já está feito, para ver se é possível essa publicação. Então, por exemplo, o RPG que a Jambô lançou dele, né, não tem um fim. Porque não deu tempo dele acabar. E eles falam isso, a gente vai deixar o jogo para vocês acabarem, do jeito que vocês querem, né? Mas o livro era muito importante que ele tivesse um conteúdo, né? Tem gente que fala assim, mas foi você que escreveu o livro? Eu falo, não, gente, eu só organizei os capítulos.
né? Então eu fiz a organização e eu não acrescentei mais coisas, né? E eu aprendi muito com o livro, porque eu não sou uma especialista em inteligência artificial. Tinham siglas que eu não sabia o que era, então eu fui pesquisar, né, para entender isso. Mas, por outro lado, era assim, muito difícil, né? Porque eram as palavras do meu filho que estavam ali, uma saudade muito grande, né? Mas eu falava assim, puxa, era um projeto dele que era muito importante, né? Alguém me perguntou assim, Indo Humano foi sua ideia? Foi a ideia da editora? Eu falei, não, gente, o livro já tinha um título. Tinha tudo, né? Já tinha tudo. Você só compilou, né? Eu falei, inclusive, eu gostei muito do título, porque eu acho que a Indo Humano tem tudo a ver com essa, né? O que a gente está perdendo, né? O que a inteligência artificial vai substituir nosso. Então, a gente tem que ter esse olhar do ainda humano, né? Outro dia eu li um artigo, aí tem a ver com a medicina, falando que a inteligência artificial, ela não tem empatia. Você tem uma falsa empatia, uma pseudo-empatia. Então, a empatia é muito humana. É isso. É o que diferencia. O jogo de cintura é muito humano, né? Que é aquela coisa, assim, do que acontece imprevisível, né? O Veríssimo tem uma frase que eu acho ótima, que ele fala que a hora que eu aprendi todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. E é exatamente isso, né? Você tá indo por um caminho, de repente acontece alguma coisa na tua vida que é totalmente inesperada. E você tem que mudar. A máquina não tem essa... Né? Ela vai pegar e usar alguma coisa que já foi usada, vai pegar aquele banco de dados dela. Né? Então, assim, realmente tem que ser uma ferramenta pra gente. A gente não pode entender a máquina como um ser humano. Não dá para substituir, né? Toda a questão de valores, todas as emoções que são sentidas por nós, né? Não dá para comparar, né? E toda a simbologia, quem consegue entrar nessa simbologia somos nós humanos, né? E assim, é interessante porque uma das partes do livro fala da educação de crianças serem feitas pela IA. Né? Então já tem alguns países que estão fazendo isso, né? Você substitui o professor humano pela IA para dar aula para as crianças, né? Ao mesmo tempo ele fala assim, mas se são crianças que são maltratadas, será que é melhor ela estar com a IA ou está melhor com um ser humano? Nossa. Né? Então isso é muito questionável, né? E a IA? Eu não tenho uma pessoa legal como amigo, será que é melhor eu ter amizade da IA? Então acho que tudo isso a gente precisa repensar. Né? Mas ao mesmo tempo, se você está substituindo toda a sua vida pela IA, todas as pessoas ao seu redor, eu acho que isso também é um sinal que as coisas não estão indo bem. Sim, né? Com certeza. Ali você não te negam nada, né? Vem tudo muito fácil e do jeito que você idealizou. Porque ela é moldada. As perguntas são suas, sim, né? Ela é moldada ao seu perfil, né? Sim, exatamente. Né? Não é uma amizade real, né? Porque a amizade real é aquela pessoa que está lá para você, né? Ela tem empatia por você, né? Um carinho, um toque. Então isso é a família também, né? Tem tudo isso. Sim. E o ideal é que você tenha pessoas boas ao seu redor, né? Claro. Vocês têm mais filhos ou só o Rafael? Não, a gente tem mais uma filha, que é mais velha, né? Ela é engenheira. Ah, bacana. Ixi, ele devia tirar várias dúvidas com ela, não? Sim, eles eram extremamente apegados. Ai, que bom. Sim, eram extremamente apegados. Bom. Até outro dia eu estava discutindo com a psicóloga dele, né? Ela falou assim pra mim, a família era um dos amores dele, né? Vocês e a Isadora, né? Que é a irmã. Então, assim, ele sempre teve muito essa coisa da família. A gente sempre foi muito unido, né? Eu acho que isso também é essencial, né? Às vezes o pessoal fala, mas como que você sabia? Como que você discutiu o livro? Porque eu quase não falo com meu filho adolescente. Então, assim, ele só fica no quarto. Como que era isso? Eu falei, não, a gente sempre conversou muito, a gente sempre viajou junto, a gente sempre... Então, eu acho que essa proximidade, se eu não tivesse essa proximidade, eu não teria nem como acessar esses capítulos. Né? Nem sabia direito desse mundo que ele estava ali trabalhando nele, né? Não saberia. Exatamente. Né? Entendi. E o fato de você, né, logo no mês seguinte, já para conseguir ir compilando esses capítulos, também foi um jeito que você encontrou ali de estar, não só próxima, porque esse é um jeito que toda mãe vai buscar, né? De encontrar, mas também, de alguma forma, não sei se conformar, mas acalentar o coração. Poxa, eu tô realizando... Então, eu acho que, assim, em termos de... O luto é muito difícil, né? Você perder alguém, acho que perder um filho... outro dia eu vi que se você for graduar em notas, é a pior nota que tem a perda de um filho, né? Que você nunca vai estar preparado para isso. Eu acho que trabalhar no livro dele foi uma forma de carinho, né? De dar continuidade a um projeto dele, né? Eu acho que isso ajudou a passar um tempo. Né? Não que tenha sido, isso acalentou totalmente. Não, mas foi um projeto que eu me empenhei em fazer, né? Por ele. E foi muito difícil, né? Porque eu lembro que no dia do lançamento do livro eu ficava assim, gente, mas e se as pessoas não gostarem, né? Será que eu devia ter lançado esse livro? Como que o Rafael ia pensar, né? Toda vez que eu venho falar do livro, né, de alguma forma, eu me preocupo muito com o que ele acharia, porque não é meu livro. Sim. Né? É o livro dele. Na verdade, eu tô sendo a porta-voz dele, né? Que ele não pode mais falar, ele não tá aqui para falar. Mas eu sempre tive muito essa preocupação de entender que o livro não era meu, que não eram as minhas ideias, né? De não intervir no que estava escrito, né? Não é um modo que eu escrevo, então assim, de manter realmente o jeito que ele escrevia e tentar entender um pouquinho mais desse assunto, que eu não sou especialista. Né? Eu sou do comitê de bioética, né? Então tem as questões éticas que eu gostei bastante de pensar sobre, né? Então, mas o livro não é sobre ética, né? Então eu não podia colocar a minha opinião aí. Então eu sempre tenho muito essa preocupação de tentar imaginar o que ele faria, né? Então eu acho que sim, ajudou em parte, né? Mas eu acho que... Porque assim, ao mesmo tempo que ajuda, eu fico pensando, o não ajudar, né? Porque você tá lá... Não foi algo fácil. Porque, por exemplo... E aí, ao mesmo tempo, lidar com a falta.
Sim. O tempo todo, né? O tempo Essa todo. dicotomia mesmo, assim, sabe? E ao mesmo tempo você vê algumas coisas que você fala, puxa, eu podia ter discutido isso com ele e agora não dá mais, porque eu não sei, né, o que ele achou que era isso, né? Será que ele queria colocar alguma coisa a mais? Né? A capa, por exemplo, a capa foi a minha família que escolheu junto comigo, né? Não foi uma escolha dele. Tem gente que fala, mas a capa... Eu falei, não, gente, a capa não tinha mais como ele escolher, né? A editora mandou algumas mas a gente pensou muito nisso. Qual capa o Rafael gostaria mais? Então a gente tentou sempre fazer muito voltado para ele, né? A ideia inicial era lançar o livro só virtualmente, né? Eles não teriam um livro físico, mas diante de tudo que aconteceu, a gente falou, não, acho que é importante ter um livro físico, né? E no dia do lançamento eu ficava assim, como que a gente vai fazer, né? Porque quando você vai no lançamento de um livro, você quer a dedicatória do autor, mas o autor não está lá. E aí eu falei, poxa, eu vou pedir para uma calígrafa copiar a letra dele e fazer uma dedicatória com a letra dele. Então, no livro, se você comprar o livro, você pode preencher seu nome, a data, e você tem a dedicatória com a letra do Rafael. Lindo, né? isso. Então, o pessoal ia lá com o livro, a gente falava, deixa eu te explicar, né? Eu não estou fazendo a minha dedicatória do Rafael, em cima do que ele já tinha escrito, com a letra, uma cópia da letra dele. E a gente teve até dificuldade de encontrar a calígrafa, né? Porque eu falei com 2 que falaram, eu não posso fazer isso, porque isso é uma falsificação. Aí eu falei, mas a gente não é um documento, né? A gente não está falsificando não está abrindo uma empresa, o nome dele, nada disso. É só a gente colocar no livro, eu mando para vocês depois, né? E aí, felizmente, teve a calígrafa que aceitou fazer, né? E aí eu mandei várias coisas escritas por ele para ela pegar a letra para poder fazer e a gente colocou. E eu acho que é legal porque aí todo mundo tem acesso a essa dedicatória. Nossa, mas que lindo isso, né? É tudo muito lindo, assim. O livro tem o conteúdo escrito por ele, que já é incrível, e tem uma energia, um carinho, tudo isso que você fez e mais as pessoas que fizeram, trabalharam ali junto, assim, eu não vejo ele pequeno aqui, eu vejo ele muito grande, assim, sabe? O prefácio foi escrito por tem um dos melhores amigos dele, né? Tem muito carinho, gente. Esse menino deve estar com o coração, assim, quentinho. A gente teve, assim, muito cuidado com isso. Eu acho que reflete todo o amor que a família tinha por ele, que ele tinha pela família, e mesmo os amigos também, né? No dia do lançamento, a gente convidou os melhores amigos para lerem trechos, né, do livro. Nossa. Então, foi muito legal, emocionante, né? Até no Instagram ou no YouTube, vocês podem encontrar algum desses amigos lendo esses trechos. E eu lembro de uma mãe que chegou para mim e falou assim, nossa, no tempo dessa série Adolescência, que foi muito falada, né? Ver esses adolescentes lendo o livro dele, comentando sobre ele, deu uma esperança pra gente que vê que tem uma geração muito boa vindo por aí, né? Que às vezes a gente só critica, né? Fala, e tem que olhar a verdade. E tem gente muito boa, né? Sim. Como qualquer geração. Sim. Eu acho que precisa sempre, né? Porque senão a gente cai só naquele lugar do que não tá funcionando, exatamente. né? Mas muita coisa tá. E a gente tem que projetar pro futuro que eles também, né, vão contribuir muito. Sim. Impressionante, eu tô assim, passada. É muito lindo, sabe? Tem toda a parte muito triste também, só que é lindo que você transformou, você dá essa continuidade no que ele vinha trabalhando e você sabia que ele queria isso e seguiu. Muito lindo. E até no projeto, você percebeu também, porque, né, você contou com toda a família e os amigos. Essa união, né, como uma coisa só, assim, em prol de uma proximidade. Até para corrigir, né, o livro, eu falei, quem que vai ajudar a corrigir, né? Porque é lógico, quando você está trabalhando em algo, você acaba deixando passar, né? Então a professora de história dele, que era uma das professoras preferidas, eu falei com ela topou, né? A psicóloga dele, que era psicóloga de muitos anos, também topou. Então, à medida que eu ia organizando os capítulos, eu ia mandando para elas corrigirem, né? Então a gente teve toda essa união de pessoas muito próximas a ele, né? Que ajudaram nesse projeto. Sim. Até no lançamento a gente fez lá na Reserva Cultural, né? Que é o cinema aqui em São Paulo. Eu falava, poxa, eu queria um lugar que tivesse alguma ligação, né? Com ele. Então a gente foi algumas vezes assistir filme lá, né? E tinha que ser um lugar diferente porque o autor não estava lá. Então foi tudo muito assim carinhoso, né? E mesmo o pessoal do Reserva acolheu muito a gente, né? Sim. Eles ficaram muito felizes com tudo que aconteceu, né? E ajudaram muito, né? Então assim eu acho que teve eu acho que todo o amor que o Rafael sempre teve pelas pessoas, porque apesar deles ter uma doença que estava mais grave, né, ele nunca foi uma pessoa amargurada, ele estava sempre contente, ele sempre conversava, ele sempre ajudava os amigos, né, então assim, a família, ele estava sempre lá para conversar, então acho que tudo isso que ele era, né, foi refletido realmente nesse livro. Eu acho que essa coisa de questionar, né, de refletir, de ler, e também o carinho das pessoas. E aí, pegando esse gancho do carinho das pessoas, também foi não uma forma, mas acaba sendo uma forma de você também conhecer as outras facetas do Rafael, Sim. que sai fora do escopo da casa, né? Porque aí você conhece ele enquanto filho, né? Sim. Mas enquanto aluno, enquanto amigo, né? Também foi uma oportunidade, né? Quando você propôs para se aproximar. Como que foi isso para você? Isso assim, né, infelizmente às vezes a gente tem que passar por um momento muito difícil. Eu lembro que no velório dele várias pessoas vieram me contar histórias do Rafael ajudando pessoas, né, e coisas que eu não sabia, que ele nunca tinha comentado. O Rafael tinha muito essa coisa, né, ele falava que ele queria fazer economia para ajudar as pessoas, né, ele tinha a ideia, ele falou, não, eu quero ajudar essas pessoas que não têm condições, de alguma forma eu vou ajudar. Quando ele tinha 8 anos, a gente ia fazer a festa de aniversário dele, e um dia eu estava passando com ele na frente da Cruz Verde, que é uma instituição para crianças com paralisia cerebral, e eles estavam pedindo leite. E aí eu lembro que ele olhou e falou assim, nossa mãe, eles não têm leite. Eu falei, filho, falta as coisas, né. Aí ele chegou em casa, ele falou assim, mãe, eu tava pensando, eu tenho tanto,
por que em vez de presente a gente não pede leite em pó pros meus amigos? Nossa. Né? E eu fiquei olhando assim pra ele e falei assim, não, filho, a gente pode pedir, né? E eu lembro quando eu falei, né, pras mães, né, olha, em vez de presente o Rafael tá pedindo leite em pó, a pessoa falava assim, nossa, mas a ideia foi dele? Porque Nossa. Foi sua? Eu falei, não, a ideia foi dele, né? E a mãe valida, assim como você vem validando, né, impressionante. todos os... Então, assim, ele sempre teve essa coisa de ajudar, de acolher, De né? olhar pro outro, De né? olhar pro outro, né? Então, assim, eu acho que ele ia bem na escola, então se alguém não estava indo bem, ele ajudava a estudar, né? Mesmo ele em casa, na época que ele estava em casa por conta do transplante, né? As pessoas mandavam coisa para ele, né? Marcavam coisas com ele, vamos discutir tal coisa. Então, ele sempre teve esse perfil. Então, eu acho que isso é algo que talvez nem todas as pessoas tenham, né? Essa coisa de olhar pro outro, mas eu acho que é extremamente importante. É o né? ainda humano, Sim. né? É. Não perder essa essência. Porque, assim, ele vem de uma casa com pais médicos, né? A gente faz medicina para ajudar o outro, né? Então, acho que a gente passou isso, mas ele tinha muito isso dele, né? Essa questão dele passar no lugar e ficar impactado que eles não tinham um leite em pó, né? Para dar para as crianças. E ele pensar, não, eu acho que em vez de eu ganhar presente, eu posso, né, recolher leite para levar para essas crianças. Com 8 anos, isso tem uma coisa muito dele, né? E teve alguma história dessas que você foi ouvindo sobre ele, que é fora do contexto da casa, que você ficou ainda mais admirada pelo seu filho, assim, nossa... Algumas mães vieram falar muito da receptividade de filhos que não eram tão bem recebidos na escola por alguma questão, né? Então ele falou, nossa, você não sabe o que seu filho fez pelo meu. Olha. Né? Então, assim, isso foram coisas que, né, marcaram muito, né, a gente. Aí você pensa, puxa, como a gente acaba não tendo essas informações, né? Sim. Porque ele nunca falava nada. Eu falava assim, mas... e era né? uma coisa tão que fazia parte, Natural que não é dele, né? natural, né? Que não... Né? A gente discutia muito essas questões de preconceito, né? De você não receber a todos, né? Que o preconceito é algo extremamente superficial. Então, acho que isso ele sempre colocou muito em prática, né? E ele tinha essa coisa muito forte dele ser do jeito que ele era, de não ficar ligando muito para a opinião das pessoas, né? E ele falava muito isso com as pessoas. Ele falava, não, mas por que você tem que se adequar a isso? Você pode ser você. Então, acho que isso também foi algo muito marcante dele, né? Dele ter essa personalidade muito forte, de querer ajudar. Eu acho que isso é muito importante, né? Na época que ele estava muito ruim, né? Com 15 anos, ele teve uma piora clínica importante. Então, ele entrou para um concurso... Ele queria muito ir para a Universidade de Columbia, lá no Nova York. Então, ele entrou lá numa peneira com pessoas do mundo inteiro para fazer o curso de business lá voltado para o pessoal do ensino médio. Aí ele passou. Então a gente fez um baita esforço para ir, porque a gente estava com muito medo dele ficar ruim e tudo, né? E dentro desse curso lá que ele gostou muito, a gente foi visitar a ONU, fui eu e ele, né? E eu lembro que a gente estava lá na ONU, e num grupo, e ele começou a fazer várias perguntas. Aí quando terminou toda a visita, né, o rapaz lá que estava conduzindo a visita falou assim, eu queria que vocês fossem comigo em tal lugar. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Aí ele pegou e falou assim, nossa, eu acho que você tem muito perfil para trabalhar aqui, eu vou te dar todos os papéis para, se caso você queira fazer um estágio aqui. Pra se aplicar, Nossa. olha. Então, assim, ele tinha realmente esse interesse, né? Então, acho que teve o que eu sempre falo, né? A gente não se arrepende do que a gente faz, né? Mas do que a gente deixou de fazer. Então, acho que assim, a família toda, a gente sempre se uniu muito em volta dele, a gente sempre viajou muito, a gente sempre conversou muito, a gente sempre teve muita união. E isso eu acho que é algo muito importante. Nossa, muito. E quando a gente perde alguém, a gente vem com... Essa é uma das primeiras perguntas, né? O que eu... O que eu não fiz, né? Que eu devia ter feito, né? E aí dá também, né, esse conforto. Que bom que eu pude fazer tantas coisas e viver tantas coisas, né? Sim, então acho que algumas pessoas me falam, nossa, com 16 anos ele fez muito mais coisa que pessoas que não conseguiram fazer a vida inteira, né? Então acho que realmente tem isso, né? Porque ele tinha essa intensidade realmente de fazer muitas coisas, ele falava que ele não era limitado pela doença, né? Então acho que realmente ele conseguiu colocar isso em prática, né? Eu acho que isso é muito importante. Óbvio que a gente queria que ele tivesse vivido muito mais, que não tivesse acontecido o que aconteceu, né? Mas eu acho que pelo menos a gente conseguiu colocar algumas coisas, né? A gente conseguiu lançar o RPG dele, que ele queria lançar de forma gratuita, né? Para as pessoas terem acesso. E conseguimos também lançar o livro dele. Eu acho que isso, para toda a família, foi algo que trouxe, né, um conforto da gente ter conseguido levar esse projeto dele adiante. Né? E vocês estão de parabéns, não é? Sim, muito. Bom, a gente já tá perto do fim aqui. Eu quero... Antes de terminar, eu quero te presentear com uma coisa. Você fez uma poesia pra ela? Eu não fiz uma poesia, mas eu peguei uma poesia pronta, que eu acho que, quando eu li, eu acho que traduz um pouco. O livro que chama... na verdade, é de uma antologia, Palavrear, do Ricardo Aleixo, que é um poeta contemporâneo, e aí uma parte da antologia fala assim, ó: minha mãe me deu ao mundo, e sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra, no vento pra ela voar. Dizia, filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear. Ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar, e transformar sua língua em flecha que chispa no ar. Se o tempo for de guerra e você for guerrear. Ou em pétala de rosa, se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Então que venham as palavras desse livro para que os nossos leitores
possam de verdade refletir e fazer a diferença nesse mundo, né? Que aqui estamos. Sim, que as palavras possam voar no vento, que nem tá aí no É poema. isso. Estão voando, né? Graças a você, a esse esforço e a forma que você achou de passar essa fase horrorosa, que ainda dura bastante, mas você tá de parabéns pela força. Você fala, eu sou só mãe, ok, mas não é só isso. Só isso, é além. É. Parabéns, viu? Muito obrigado por ter compartilhado essa história com a gente, por ter feito esse trabalho, por ser a mãe do Rafael, pela sua família, pela sua criação. Obrigada. Eu que agradeço, né? Vocês poderem ter ajudado aí a gente manter esse legado e a levar as palavras do Rafael para mais e mais pessoas. Que possam voar mesmo, ir ao vento. Que venham muitas reflexões, porque o livro está na hora certa, no lugar certo, para o público que precisa dele, né? Com certeza. Tá disponível na Amazon? Está disponível na Amazon e também na Livraria Paisagem. Aí tem a forma tanto virtual, né, do e-book, quanto o livro físico. Aí é só pedir que chegue em casa. E o Instagram? O Instagram é Ainda Humano Livro. Tem o Instagram e o YouTube. Ah, sim, ainda mando o link. E aí eu vou pedir, né, para as pessoas que lerem, se puderem compartilhar a opinião delas com a gente, vai ser muito especial. A gente também vai fazer uns postzinhos sobre isso, né? Você tem um canal também? Você quer divulgar? Eu tenho meu canal não de mãe, né? Não Meu de canal mãe, é de médica, né? Que é o Dr. Andréa Nutrologia. Né? Então, eu tento divulgar, né? Colocar em prática isso, de trazer informações de qualidade para as pessoas, embasadas aí em ciência, né? Tentando que a gente tenha a opção de não ver só fake news em saúde. Excelente, excelente. O podcast chama? Nutrologia em Pauta. Nutrologia em Pauta. Tá ótimo. Boa. Muito obrigado, viu? Obrigada, Andréa. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.